Meu filho, durante algumas semanas, não se sentia particularmente bem. Havia pequenas dores nos ossos, qualquer minúsculo hematoma nas pernas, nada que fizesse suspeitar de algo grave. Ele praticava tantos esportes que pensávamos que o incômodo poderia ser por isso. Ele mesmo, no resto, tentava disfarçar e assim não nos preocupamos. A escola começa na metade de setembro. Foram dias que me lembro muito iluminados. Milão era pleno verão. Outono parecia não querer chegar. As noites eram ensolaradas, amávamos nos permitir de passear no Parque Sempione. Iniciava o ano escolástico com a mente tranquila. Meus sentimentos, em particular, eram alegres e serenos. Eu podia imaginar que tudo poderia acontecer, tudo mesmo, menos aquela tempestade que chegou inesperada e violenta para oprimir a nossa vida, atropelar como se fosse um repentino temporal de verão. O último dia da escola de Carlo foi 30 de setembro, um sábado. Quando ele saiu, nunca poderia imaginar que não entraria mais. E foi assim que as coisas andaram. Frequentava o liceu clássico no Instituto Leão XIII, governado pelos padres jesuítas. Ele chegou na escola muito afadigado. Havia tido uma hora de educação física e o professor tinha mandado correr várias vezes em volta do campo de futebol. Nós pensávamos que tinha sido isso a fazê-lo cansar. À tarde, ainda encontrou energia para sair de casa comigo e levar Brítula, Estelina, Chiara e Poldo, nossos 4 cãezinhos, ao parque para um passeio. Na manhã seguinte, juntos com meu marido e minha mãe, decidimos de comer fora. Nos tinham sugerido uma trattoria próxima a Venegono, um município onde a Diocese de Milão manda estudar seus futuros sacerdotes. Quando Carlo desceu na cozinha para tomar café da manhã, notei que ele tinha no seu olho direito, na parte branca, uma pequena mancha vermelha. Parecia um banal choque térmico. Também nesse caso eu não me preocupei. Antes de sairmos até Venegono, fomos à missa e no final, Carlo quer que recitemos juntos a súplica de Nossa Senhora do Rosário de Pompeia. Era uma oração da qual ele particularmente era devoto. Enfim, nós conhecemos muito nosso filho. Desde pequeno vivia um relacionamento próximo com a Virgem Maria. Nos falava muito dela. Rezava muito e nos convidava sempre a rezar também. Meu marido e eu, fazia alguns anos que tínhamos nos aproximado da fé e tínhamos descoberto graças a Carlo. O que ocorreu com Carlo em nossa vida foi uma profecia, um convite a olhar a outra parte, sermos diferentes e nos aprofundar. Após a missa, entramos no carro. Chegamos a Venegono, onde almoçamos ao ar livre. Conosco também estavam Brítula, Estelina, Chiara e Poldo. Após o almoço, fizemos uma caminhada no bosque e colhemos castanhas. Enchemos uma sacola inteira. Entre os galhos das árvores passava um pouco de sol, de luz do sol, e dava uma atmosfera de conto de fadas. Tínhamos deixado os cães livres. Carlos, de vez em quando, jogava um galho e se divertia mandando eles trazerem de volta. Sorria, era feliz. Daquele dia conservo uma linda recordação, luz e serenidade,
São os instrumentos que mais me vêm em mente. Entramos em casa, quase noite. A Carlo vem a febre, chegou a 38 graus. Lhe dei uma taquipirina e decidi que no dia seguinte ele não andava à escola. Segunda-feira, 2 de outubro, telefonei ao pediatra e lhe pedi se poderia passar para visitar Carlo. Chegou rapidamente e notou apenas que havia a garganta vermelha. Prescriu um simples antibiótico e se foi. Eu ainda não estava preocupada. Contudo, tinha chegado uma notícia que a metade da classe era resfriada. Pensei que Carlo também tivesse a mesma doença. Meu filho passa o resto do dia tranquilo, recitou o terço junto comigo. Era uma coisa natural para ele, interromper as atividades cotidianas para rezar. A relação com Deus foi contínua, incansável. Fazia tudo pensando no Senhor, referindo-se a Ele. As orações eram uma ajuda e assim dizia, para recuperar energia, a recomeçarmos com mais força e serenidade as ocupações de todos os dias. Carlo fez suas lições de casa e trabalhou um pouco no computador com a sua mostra. A febre não o deixava, mas ele continuava ativo e presente. Nos reunimos todos para fazer-lhe companhia enquanto ele jantava no seu quarto por causa da febre. De repente, Carlos diz essa frase: ofereço meus sofrimentos ao Papa, pela Igreja, para não ir ao purgatório e ir direto ao céu. Naquele momento, pensávamos que ele estava brincando. Carlo era sempre alegre e brincalhão. Acreditamos que ele estivesse brincando e não demos importância a essas palavras que poderiam ser pronunciadas para fazer-nos sorrir um pouco. A febre não dava sinal de melhoras, nem diminuía e nem aumentava. Outras vezes, Carlo, desde pequeno, teve muitos episódios de dor de garganta e sempre durava uma semana, se não mais, para sarar. Mesmo por isso, não éramos preocupados. Quarta-feira, 4 de outubro. Devia ser apresentado à escola o site que Carla havia realizado durante todo o verão para ajudar as obras de voluntariado dos jesuítas em favor dos últimos e dos necessitados. Pediram a Carla de fazer porque ele havia muita habilidade com o computador e os programas informáticos em geral. Os jesuítas nos contaram que quando fizeram a reunião das comissões do voluntariado, composta de alguns pais da escola, todos ficaram muito impressionados com a vivacidade da exposição do meu filho, da paixão que eu admirava e da sua criatividade. As mães eram literalmente fascinadas do modo que Carlo procedia e da capacidade de líder, do seu estilo assim como gentil e muito educado. Bom, decidiram de apresentar o site do voluntariado mesmo sem Carlo. No início da tarde, eles telefonaram dizendo que todos tinham amado a apresentação, que tinha sido o maior sucesso. Carlo era radiante, entusiasmado, faria qualquer coisa para o bem e para aquele motivo de alegria. Saí e comprei alguns doces de chocolate para a festa de São Francisco. Eu fazia isso anualmente. Carlo amava esses doces e, mesmo ainda cansado, ele comeu e sempre sorrindo, procurando não deixar-me preocupada. Quinta-feira, 5 de outubro. Meu filho acordou com as bochechas bem inchadas. Liguei novamente para a doutora e agora ela vem visitá-lo e diz que provavelmente havia uma cachumba.
Nos aconselhou de continuar com a terapia que estávamos seguindo e assim o fizemos. No dia sucessivo, todavia, uma outra surpresa. Carlo apresentava urina no sangue. A pediatra nos pediu para uma coleta de urina para analisar em um laboratório clínico próximo à nossa casa. E assim foi mais confortante. Parecia realmente que não fosse nada grave. Quando meu filho havia mal de garganta e se aumentava a temperatura, sofria muito de pavor noturnos ou perturbações, uma patologia do sono muito frequente nas crianças e nos adolescentes, que provocam parassonos, pesadelos noturnos. Por isso eu preferi transcorrer a noite junto a ele quando estava mal. Dormi num colchãozinho no chão, ao lado da sua cama. Me lembro que à noite, entre 3 e 4 de outubro, eu sonhei que me encontrava no interno de uma igreja. Era presente São Francisco de Assis, abaixo um pouco do teto, e vi o vulto do meu filho, um rosto muito grande. São Francisco me olhou e disse que Carlo seria muito importante para a igreja. E assim eu acordei. Pensei toda manhã naquele sonho. Acreditei que fosse uma pequena profecia pelo fato do meu filho que poderia se transformar em um grande sacerdote. Mas enfim, muitas vezes participando daquele seu desejo, eu me convenci que o sonho fosse ligado àquilo. Na noite sucessiva, dormi ainda com ele. Antes que ele adormentasse, recitamos o terço. Meio adormentada, ouvi uma voz que distintamente me dizia estas palavras: Carlo morre. Pensei que não fosse uma voz que vinha do bem, que fosse um pensamento ruim que nos estavam circundando, assim eu não dei importância. Meus amados, é emocionante, né? Este livro logo vai chegar no Brasil. Eu apenas fiz um resumo de mais um capítulo que ainda não acabou. Ative o sininho para receber as notificações. Chame mais pessoas para o meu canal. Compartilhe. Se você gostou, deixa aqui um joinha para mim. Que o próximo vídeo nós vamos falar a partir do dia 7 de outubro. Ou seja, no sábado, o dia que o Beato Carlo vai ser internado. Não perca! Até lá!